Seja bem-vindo a mais um episódio do Café com Encantamento. E nessa semana nós vamos falar sobre a experiência do paciente e os dados que realmente importam para os negócios da saúde. E o que a gente tem visto nas clínicas e nos negócios da saúde hoje em dia? Nós vemos atendimentos muitas vezes corretos, tecnicamente bem feitos, às vezes até o processo ali de atendimento ao cliente de uma forma organizada, de uma forma padronizada entre os recepcionistas, entre os assistentes ali da recepção, mas muitas vezes frios, muitas vezes sem uma empatia, sem um relacionamento com aquele paciente que vai até aquele negócio. E olha que muito hoje se fala sobre, não quero utilizar automatizações, não quero utilizar inteligência artificial, porque eu percebo que eu vou ter uma perda na humanização do atendimento. Só que você avaliar o atendimento ao paciente dentro desses negócios, a grande maioria dos negócios já tem um atendimento robótico, um atendimento frio, um atendimento sem humanização, sem sequer fazer uso de inteligência artificial e automatização. Ou seja, não é a tecnologia que traz esse problema, é sim a falta de treinamento, a forma de formação de pessoas com essa intenção de fazer um atendimento humano. Ferramentas caras, mas pouco usadas, por exemplo, muitos negócios já usam CRM ou alguns outros sistemas, mas utilizam apenas como ficheiros, ou seja, armazenam os dados, mas sequer utilizam, sequer sabem que dados possuem ali. Não geram inteligência com esses dados ou apenas usam mesmo uma ficha de informações do paciente sem sequer trazer mais informações qualitativas para analisar o perfil dos pacientes, desenhar estratégias de fidelização ou conhecer mesmo o público que mais frequenta o seu negócio. Então, não adianta ter tecnologia, utilizar ferramentas caras ou boas ferramentas, mas se não tiver o uso ou a inteligência por trás dessa ferramenta. Muito esforço para pouco retorno. Então, muitas vezes, o muito esforço vai estar ligado a uma contratação de uma ferramenta cara, que não tem um bom uso, que não tem uma inteligência, que não tem uma estratégia definida para aquele fim, ou muitas vezes uma tentativa de trazer um novo profissional. Vamos dar um exemplo. A gente uma vez foi, visitar uma clínica, que era uma clínica de fisioterapia, e que dentro do escopo da clínica tinha um psicólogo. E a gente perguntou: você sabe se a atuação desse psicólogo dentro do seu negócio foi uma boa decisão? Qual é a taxa de aproveitamento dessa área dentro de uma clínica de fisioterapia? E o dono não sabia responder. Ele simplesmente não sabia se o uso daquele gabinete para psicologia, se ele era rentável ou se e nem sequer sabia se ele conseguiria comparar, tá, se ao invés de eu colocar um gabinete de psicologia e estendesse os serviços que eu já tenho aqui, sei lá, de fisioterapia, de quiropraxia, de osteopatia ou qualquer outro serviço conectado à fisioterapia, que retorno eu teria? Ele não sabia. Então, ele estava ocupando um gabinete com psicologia, e nada de errado com isso. A grande questão é o esforço que eu estou fazendo, o investimento que eu estou fazendo, ele vai dar retorno ou ele faz sentido para o meu negócio ou eu estou apenas fazendo de forma aleatória? Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você está usando os dados dentro do seu negócio para encantar pacientes ou só para controlar o fluxo de pacientes que entram dentro do seu negócio? Ou até mesmo posso fazer uma pergunta ainda mais capciosa. Você utiliza os dados que os seus sistemas ou que a sua equipa fornece para você sobre o seu negócio, sobre fluxo de paciente, taxa de ocupação, taxa de comparência nas consultas ou para os procedimentos, a taxa de recompra, ou seja, quando o paciente volta para uma nova consulta, quando ele fecha um novo tratamento? Será que você dá atenção a esses dados ou sequer gera esses dados dentro do seu negócio?
E para a gente falar sobre a experiência do paciente dentro do negócio da saúde, nós vamos falar sobre a jornada do paciente. Aqui eu vou fazer uma interseção com a jornada do paciente e inteligência artificial para mostrar como que é possível ter a jornada do paciente totalmente documentada e ainda se fazer melhorias com os de automações e inteligência artificial. Vamos dividir a jornada do paciente em três simples etapas. Óbvio que a jornada do paciente é bem mais longa do que isso, mas vamos, simplificar e falar dessas três principais etapas. E quais são elas? Antes da consulta, ou seja, a primeira marcação, o primeiro contato com o atendimento desse potencial paciente com o negócio. Segundo, durante o atendimento, que ali você pode fazer um marco, depois da marcação. Então, teve a marcação, o que que acontece entre a marcação até de fato a primeira consulta, ou o primeiro procedimento, aí dependendo do negócio da saúde. Depois, vai ser depois da consulta, depois do procedimento, ou seja, fez a consulta, o que que acontece com esse paciente? Qual é o fluxo da jornada do paciente que acontece? Dentro dessas três etapas, você consegue analisar que atividades eu tenho documentado de processo dentro da jornada do paciente, ou que tipo de tecnologia que eu utilizo. Dentro dessas três etapas da jornada do paciente, antes da consulta, durante o atendimento e depois da consulta. Existem duas vertentes aqui que nós podemos tratar. Uma é em relação à documentação e implementação dessa jornada do paciente dentro do negócio, ou seja, pautado em documentação, mapeamento e documentação de processos, treinamento da equipa e implementação de tecnologia. Por outro viés, ó, tudo bem que eu já falei sobre tecnologia, mas aqui eu coloco a inteligência artificial como uma tecnologia avançada, ou seja, é algo a mais, além desse tripé que eu falo sobre a jornada do paciente. A inteligência artificial, ela pode entrar em vários aspectos aqui, seja antes da consulta, durante o atendimento e depois da consulta. Existem processos que podem ser sistematizados, que eles podem ser mais inteligentes, eles podem ser mais qualitativos sem gerar uma sobrecarga na sua equipa. Então, a inteligência artificial, ela pode ajudar e não precisa necessariamente ter essa perda do toque humano. Afinal de contas, foi o que eu falei anteriormente. Hoje já temos, infelizmente, uma grande perda do toque humano nos atendimentos. Então, não é a tecnologia que vai fazer com que isso aconteça. Se isso já acontece hoje, o que nós podemos fazer é reverter essa situação. Agora, a implantação da tecnologia, ela não precisa fazer essa perda do toque humano, ela não precisa, ser impactada por essa falta de humanização, né? Cabe a nós implementar a tecnologia e pensar de que forma eu consigo implementar a tecnologia, manter a empatia com as pessoas que passam aqui pelo meu negócio e melhorar a qualidade do atendimento, seja ele humano ou seja ele tecnológico. Aqui para falar do período antes da consulta, que pode ser, a gente pode chamar ali da primeira marcação. Que geralmente pode acontecer ali? A gente pode ter uma marcação inteligente, ou seja, 100% automatizada. Nós podemos ter uma marcação híbrida, ou seja, faz ali o primeiro atendimento automatizado, depois é direcionado para a equipa. Dependendo muito qual a complexidade desse atendimento, qual a complexidade do procedimento dessa marcação, ou o nível de serviço. Por exemplo, para tais serviços eu posso 100% automatizar, para tais serviços eu posso direcionar para minha equipa para que eles tratem daquele potencial paciente, porque ele vai precisar de informações mais qualitativas ou de explicações mais qualitativas para conseguir fechar aquela marcação. Confirmações automáticas. Então, por exemplo, eu posso ter a marcação 100% automatizada, posso ter híbrida, ou posso fazer apenas o primeiro atendimento automatizado e já ali criar uma fila de espera que o paciente, o potencial paciente já sabe que ele está nessa fila de espera e a recepção já sabe qual é a fila de espera que ele tem para atender. A confirmação automática, ela pode vir simplesmente para depois dessa marcação feita junto com a equipa da recepção, a confirmação automática ela pode ser uma mensagem para fazer a confirmação de que essa pessoa ela realmente vai comparecer à consulta ou procedimento, ou um lembrete de que a sua consulta está a chegar,
ou aqui está o endereço ou o horário, todas as informações que você precisa para a nossa consulta. Vamos dizer que para uma consulta de nutricionista e essa pessoa ela precisa levar uma roupa para fazer ali as medidas com o nutricionista ou subir na balança. Então, essas informações também já podem ir na confirmação da consulta. Então, além de fazer a confirmação, você ainda gera ali a instrução do que o paciente precisa fazer para ir até a consulta ou até mesmo o procedimento. Triagem digital. Então, muitas vezes podem ter clínicas que têm vários tipos de serviço diferentes. Então, ao invés de ocupar a capacidade da equipa com essa triagem, a triagem ela pode ser automatizada digitalmente, seja por telefone, seja por WhatsApp, e aí sim fazer o direcionamento para que a equipa cuide da parte que ela realmente consegue cuidar com a humanização e que a tecnologia faça esse passo, tirando a sobrecarga ou reduzindo essa sobrecarga da equipa e trazendo melhor qualidade para o processo do atendimento. Aqui é Accenture, não sei se vocês conhecem, mas a Accenture é uma consultoria internacional e, segundo as pesquisas deles, eles dizem que pacientes que consideram seus provedores de serviço muito fáceis de lidar são 9 vezes mais fiéis. Ou seja, quanto mais você facilita o contato com o seu paciente na jornada do paciente, mais ele vai gostar desse negócio, porque para ele é muito fácil consumir aquilo ali. Então, pacientes que consideram seus provedores mais fáceis de lidar são 9 vezes mais fiéis. Olha que incrível. E durante o atendimento? Bom, aqui eu estou simplificando, dando alguns exemplos, assim, existem muitas outras coisas que podem ser tratadas. Que etapas podem acontecer durante o atendimento? Então, apoio à decisão clínica, registros de prontuário, comunicação padronizada, anamnese, envio de anamnese para um levantamento de informações antes da consulta, solicitação de exames, solicitação de toda a documentação para que o paciente possa trazer para essa primeira consulta. Então, existem várias coisas que podem ser feitas, que muitas vezes são feitas manualmente pela equipe, ou sequer são feitas porque não dá tempo. Então, você não consegue muitas vezes melhorar o atendimento ao paciente, justamente porque a sua equipe já está sobrecarregada. E você não consegue fazer a mais. Então, quando você organiza essas informações, organiza essa gestão do atendimento, você consegue sistematizar tudo que pode ser sistematizado e melhorar a qualidade do atendimento naquilo que o ser humano melhor faz, que é o atendimento humanizado. E aqui, a Accenture, ele fala que a confiança gera fidelização, ou seja, há 5 vezes mais chances de retorno quando você consegue gerar confiança com o seu paciente. Então, aqui tivemos, quanto mais fácil for o relacionamento, ou seja, o atendimento do paciente como consumidor com aquele negócio, mais ele vai se tornar fidelizado. E aqui, quanto mais confiança essa pessoa, esse paciente tiver naquele negócio, naquela clínica, mais as chances de retorno ele vai ter. E no pós-consulta, o que que podemos fazer? Então, coloquei aqui dois exemplos, o follow-up e feedbacks. O que que seria o follow-up, Juliana? Eu coloquei o follow-up aqui como um exemplo, no sentido de que vamos dizer que fez uma consulta e teve uma instrução para esse paciente para que ele faça alguns exames, para que ele tome uma medicação e reporte como ficou essa medicação, para que ele faça uma consulta com um especialista e depois retorne. Então, aqui, o follow-up já são, de acordo com o protocolo, por exemplo, com o serviço que foi contratado, já ter ali um manual, um processo de que, se o paciente ele precisa fazer novos exames, então a equipe de recepção já pode enviar uma mensagem perguntando se aquilo ele já foi feito. Por quê? Porque muitas vezes os negócios deixam na mão do paciente a responsabilidade e o cuidado de cuidar desse processo para que ele consiga retornar. Mas se você quer garantir que esse paciente retorne, faz parte do seu atendimento lembrar o paciente dos exames, lembrar o paciente do procedimento que ele precisa fazer para garantir que ele faça o retorno com todas as informações que ele precisa. O outro exemplo é o feedback. Então, pode ter de diversas formas. Pode ter dentro da experiência do negócio, ou seja, na recepção, o atendimento, o espaço físico, o atendimento clínico, ou seja, do profissional que fez o atendimento.
pode ser uma automatização para fazer um review no Google. Então, existem várias formas de você pedir um feedback. Pode pedir feedback qualitativo de atendimento, qualitativo do profissional, ou mesmo um review no Google. E aqui a Accenture fala que engajamento digital aumenta 21 pontos na retenção do paciente ao negócio. Que uma pessoa que é propensa a dar feedbacks, ela está muito mais engajada com aquele negócio, né? E aqui eu queria compartilhar com vocês mais alguns dados que realmente importam para os negócios da saúde. 94% dos pacientes já usam aplicativos para cuidar da saúde. Só 28% das clínicas utilizam CRM para relacionamento com o paciente. Olha como é pouco. E eu tenho certeza que aqui dentro dessa taxa tem os que usam CRM, mas não sabem utilizar ou usam de uma forma inadequada. Clínicas que aplicam inteligência artificial têm 128% mais chances de alto retorno sobre investimento. Aqui é um dado da Zendesk. E erros que ainda acontecem nos negócios da saúde. Bom, sistemas desconectados da jornada do paciente. Muitas vezes, muitas clínicas possuem sistemas apenas de faturação ou de ficha do cliente, do paciente, mas muitas vezes não tem um sistema que dê suporte ali a jornada do paciente, desses exemplos que é que eu acabei de citar. Atendimento sem empatia automatizado. Então, atendimento sem empatia, na verdade, pode acontecer com ou sem automatização, com ou sem inteligência artificial. Então, não é a tecnologia que destrói o atendimento. A gente pode aqui fazer 300 estudos de caso sobre atendimento sem empatia e identificar diversos que sequer têm tecnologia envolvida. Feedback ignorado. Então, existem negócios que nunca fizeram um feedback, nunca pediram feedback do seu paciente, ou fazem apenas para a qualidade de atendimento da recepção, da equipe de recepção, ou muitas vezes do espaço físico, mas nunca pediram do corpo clínico, dos profissionais da saúde, ou nunca pediram para eles fazerem um review lá no Google. Dados sem ação na prática. Ah, existem também, para curiosidade, parece que alguns donos de negócio, eles só são curiosos pelas informações. Então, às vezes, eles até fazem, mas não colocam em prática um plano de ação para tratar daqueles dados. Porque muitas vezes você vai ver que tem dados que são bons, e aí você só precisa manter ou melhorar, né, fazer pequenos ajustes, e aí existem outros dados que vão estar ruins e que vão gerar um plano de ação. Então, como que eu faço para melhorar a taxa de comparência? Como que eu faço para melhorar a qualidade no atendimento da primeira marcação? Como que eu faço para melhorar os follow-ups ou instruções que eu preciso dar aos pacientes após a primeira marcação? Bom, aqui eu coloquei como que a gente pode virar o jogo e resolver vários desses probleminhas. Bom, a primeira coisa de tudo é desenhar realmente a jornada do paciente do seu negócio. Só que pensando primeiro no processo. Então, qual é o processo que precisa ser construído para cada etapa da jornada do paciente dentro do seu negócio? Depois disso como que eu posso treinar a minha equipe para seguir esse processo e que eu consiga padronizar e dar uma boa, ter um bom nível de qualidade de atendimento. E terceiro como e quais ferramentas eu implemento para sistematizar e automatizar várias tarefas que podem ser automatizadas sem perder o toque humano. Segundo ponto depois disso, de todo o processo aqui da jornada do paciente, implantada, automatizada, com a equipa treinada, aí sim você pode rever a jornada do paciente e pensar: o que que eu posso utilizar de inteligência artificial que vai gerar uma melhoria, um ganho, uma eficiência, uma produtividade para o negócio, para o paciente, para a experiência do paciente, para a experiência da minha equipa, que também precisa ser levada em consideração. Aqui não estamos falando só do paciente, estamos falando do todo. E terceiro, aqui, como o creme de la creme, podemos falar sobre a regra de encantamento automatizada. O que que seria isso? Seria o refinamento, depois que você fez ali a jornada do paciente, depois que você implantou a inteligência artificial de diversas formas, você pode monitorar essa jornada do paciente e fazer uma avaliação. Como que eu gostaria que o atendimento do meu negócio fosse? Como que eu consigo promover encantamento ao meu paciente de A
a Z, ou seja, de uma ponta a outra da jornada do paciente. E aí você vai começar a criar uma régua, que é o quê? Ó, primeiro essa ação, depois eu gostaria de fazer essa ação, depois eu gostaria de fazer essa ação. E aí você vai sempre mensurar quais são os recursos necessários ou quais são as ações com melhor custo-benefício que eu consigo fazer e atingir a melhor qualidade, ou seja, o melhor nível de encantamento do meu cliente e que eu consiga sistematizar dentro da jornada do paciente. Bom, e aí eu queria compartilhar aqui com vocês três ações práticas que você pode aplicar. Uma é revisar as suas mensagens. Aqui eu coloquei automáticas, mas não sei se você ou alguma das pessoas que estão nos assistindo aqui já tem automatização de mensagens. Mas se você tiver automatização, você vai rever essas mensagens. Essas mensagens estão muito robóticas, muito engessadas. Como que você consegue melhorar essas mensagens para que elas tenham esse toque humano, essa humanização do atendimento? E se você não tiver, analisar como que estão as mensagens do atendimento do atendimento ao paciente com as suas recepcionistas. As mensagens que são enviadas por WhatsApp, ou um e-mail, ou a construção de uma proposta, como que está o texto, como é que está escrito todo esse contato com o paciente e como que pode ser humanizado, como que pode haver um refinamento dessas mensagens para que as pessoas se sintam tendo um atendimento mais caloroso. Escolha um ponto da jornada do paciente para automatizar com empatia. Então, ao invés de pensar todo o processo da jornada do paciente, escolha uma etapa. Pense em uma etapa, uma tarefa que eu posso fazer para automatizar ou até mesmo para documentar, porque muitas vezes você não precisa nem passar para automatização, porque você não tem nem documentado. Então, a primeira coisa é fazer a documentação. E terceira, converse com a sua equipe sobre o papel da IA. Você não precisa simplesmente sair implementando. A primeira é levantar a discussão. Gente, que tipo de solução que eu poderia implementar aqui no negócio que a gente poderia utilizar a inteligência artificial? A inteligência artificial, ela não deve vir como um tema nossa, nós precisamos usar a inteligência artificial porque todo mundo fala sobre isso. Não, é que utilidade tem a inteligência artificial que pode resolver um problema no meu negócio sem gerar sobrecarga, melhorando a eficiência ou melhorando a produtividade. A inteligência artificial, ela deve vir para solucionar um problema ou melhorar a qualidade de alguma coisa, seja do atendimento, seja da experiência. Então, tem sempre que solucionar alguma coisa ou melhorar alguma coisa, e não simplesmente porque está no hype, tá bom? Compartilhe aqui comigo. Qual ponto da jornada do paciente sua clínica precisa aprimorar com dados hoje? Ou, mesmo que não tenha dados envolvidos, de acordo com a jornada do paciente, o que que o seu negócio precisa melhorar hoje? Estou curiosa para saber. Obrigada por estar comigo nesse café e eu te encontro na próxima semana.